Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia, por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa recebeu Jesus alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Olha, aplaudir essa palavra. É muito interessante que o Padre Jonas vai encaminhando o final desse livro, Se Ensina ou Não, exatamente com essa passagem. É o penúltimo capítulo do livro. Interessante que essa passagem foi o evangelho que nós meditamos terça-feira da semana que precedeu e na qual começou esse acampamento. É por isso que nós selecionamos esse texto para preparar para o arremate do nosso encontro. A proposta que o padre faz no livro é a mesma que eu quero fazer para você. Hoje, Jesus quer entrar na sua vida de um modo definitivo. Hoje. É interessante que o tempo que Jesus usa 2 vezes no Evangelho é o tempo compreendido na palavra hoje. Ele chega para Zaqueu embaixo da árvore e diz: hoje é preciso que eu fique, que eu permaneça, que eu esteja em sua casa. E no final, quando Zaqueu acolheu Jesus em sua casa, acolheu Jesus em sua vida, Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou em sua casa. Mas para que isso aconteça, o caminho percorrido por Zaqueu, hoje também precisa ser percorrido por cada um de nós. Jesus entrou na casa de Zaqueu, enquanto Zaqueu era um grande pecador. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era ainda aquele homem sem vergonha, safado, que pelo espírito da cobiça, da vaidade, do orgulho, da prepotência, tinha alcançado um lugar tão importante de destaque na sociedade. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, era o Zaqueu velho,
o Zaqueu envelhecido, o Zaqueu estragado pelo pecado. E mesmo assim Jesus entrou em sua casa. Jesus não falou antes: Zaqueu, você precisa renunciar aos seus pecados para que eu entre em sua casa. Jesus não ficou lá embaixo da árvore dizendo: ah, Zaqueu, se hoje você reconhecesse os seus pecados, eu então entraria em sua casa. E é esta inversão que Jesus faz, que hoje também nós queremos convidar e oferecer a cada um essa oportunidade, de que hoje também Jesus entre em minha casa, na sua casa, a casa do nosso coração, com todos os pecados, com todas as misérias, com todas as contaminações, as quais já fomos vítimas ou vitimados. Essa tarde cada um de nós é chamado a ter um encontro. E nós temos dois elementos importantes que Zaqueu tinha. Nós também hoje temos uma grande multidão, e nós sabemos quanto a grande multidão dificulta-nos de chegar até Jesus. Pelo barulho, porque tem um que continua andando, um que continua falando, aquele que continua só pensando em si. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, na cidade de Jericó, a mais antiga cidade conhecida no mundo. Jericó tem 10.000 anos. Jericó está situado num lugar muito estratégico, hoje ainda, tanto que ela é palco de muita guerra ainda hoje. Está lá na disputa palestina e judaica, hoje território palestino. Jericó foi a porta de entrada do povo de Deus na terra prometida. Aquilo que aconteceu com Josué, quando ele faz o cerco de Jericó e entra na terra prometida, parecia impossível entrar em Jericó. Jericó era uma cidade marcada pelo pecado, tanto que nas muralhas de Jericó existia uma das maiores casas de prostituição de todo o Antigo Testamento. Está lá, numa das casas que ficava no muro. Vocês vejam a importância dessa casa, que lugar estratégico tinha a prostituição em Jericó. Tanto que Raabe, a responsável por essa casa, é chamada a grande prostituta no Antigo Testamento. E que coisa interessante, para que Josué entrasse em Jericó, ele passou pela casa da prostituta Raabe, a meretriz, que depois vai se tornar, inclusive, nome citado na descendência direta de Jesus, no Evangelho de São Mateus. Foi Raabe, aquela prostituta, acostumada a receber todo tipo de homem em sua casa, que escondeu os mensageiros de Deus, quando eles vieram para investigar como era a terra prometida. Foi Raabe que pediu, num gesto de solidariedade maravilhoso, mostrando que, apesar de prostituída, o seu coração tinha uma sede profunda de Deus, pediu então que quando o povo de Deus adentrasse naquela terra, a sua família fosse preservada. Do mesmo jeito que essa Jericó era uma cidade prostituída, uma cidade disputada, uma cidade, portanto, dominada pelo espírito maligno. Ali será a porta de entrada para o povo de Deus na terra prometida. Hoje também é a porta de entrada para que Jesus invada para sempre o coração e a vida de Zaqueu. E hoje, tanto tempo depois, é um convite também para que Jesus venha invadir e entrar no coração de cada um de nós. Zaqueu era um homem importante demais. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, um cargo importantíssimo. Economicamente falando, era um homem que o dinheiro podia comprar o que ele bem quisesse. Era um homem respeitado, um homem temido, não era amado. Esse é o grande problema daqueles que querem ser grandes nesse mundo. Toda pessoa que quer ser muito grande nesse mundo, ela jamais será amada. Ela nunca saberá se as pessoas amam-a ou amam o que ela tem, ou gostam do que ela tem. Mas Zaqueu, apesar de ter chegado tão alto, né, humanamente falando, o seu coração continuava com um vazio profundo, igualzinho o meu e o seu. Por que nós estamos aqui? Meus irmãos, porque essa multidão que somos aqui, não sei quantas mil pessoas,
Também não sei quem fica lá na porta contando para saber quanto chega. Por que uma grande multidão de gente como nós permanece 3 dias num lugar aqui, como esse? Porque viemos de tão longe? Porque somos capazes de permanecer em pé ou sentado durante um dia inteiro? Porque lá no fundo do meu e do seu coração há um profundo desejo, que São Lucas, como médico, soube interpretar bem na vida de Zaqueu, e na sua e na minha também. Versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus. Sabe por que o Léo está aqui desde sexta-feira? Se São Lucas fosse escrever a meu respeito hoje, ele escreveria: o Léo procurava ver quem era Jesus. E sabe por que você está aqui desde sexta, desde sábado ou desde hoje cedo? São Lucas escreveria o seu nome e diria: porque ele, porque ela queria ver Jesus. E por que veio aqui, nesse acampamento da Canção Nova? Porque aqui é possível ver Jesus. Aqui é possível ter um encontro pessoal com Jesus. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, ou você tenha esse encontro pessoal com Jesus, se não teve ainda a oportunidade de tê-lo, ou você vai voltar pior do que veio. Ou terá sido um final de semana a mais na sua vida, ou terá sido, quem sabe, um final de semana onde você se divertiu um pouco. Mas se você deseja de fato que esse encontro mude e transforme a sua vida, e por isso essa dinamicidade entre cura e libertação, se você deseja que esse encontro mude a sua vida, então é preciso abrir o coração e fazer como Zaqueu. Ah, padre, mas sendo um encontro de cura e libertação, não deveria ter uma pessoa que pusesse a mão em mim e rezasse por mim, porque eu estou contaminado? Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente em nosso meio, e que virá daqui a pouquinho, encerrar esse encontro, na presença real do seu corpo, sangue, alma e divindade, da Eucaristia, não for suficientemente capaz para expulsar o demônio que pode estar contaminando você, então é sinal que você não tem demônio coisa nenhuma. É você mesmo que precisa descer do pedestal da hipocrisia enquanto der tempo. Então não é sinal de um espírito maligno, é pior do que isso. É sinal de um histerismo. É sinal de que você já está num desequilíbrio tão grande que dificilmente terá conserto. Nós iremos ver Jesus. Nós estamos vendo Jesus. Agora é preciso experimentá-lo. É preciso, e nessa tarde, esse é o grande convite para mim, para você, para cada um de nós, que cada um de nós tenhamos hoje um encontro pessoal com Jesus, mas esse encontro não vai se dar fora de nós. Não pode ser um momento emocionante ou um momento de emoções baratas. É um momento de uma tomada de consciência. O catecismo da igreja deixa muito claro. Nossa luta contra o demônio precisa ser uma luta consciente. Por isso que nós tentamos partilhar com vocês a catequese da igreja a respeito da ação maligna. Para que a gente esteja consciente de quem nós somos, conscientes da nossa fraqueza e conscientes da força de Deus que supera toda fraqueza. Aquilo que Lucas escreveu de Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus. Ele também está escrevendo a seu respeito. Quantas e quantas vezes você já procurou ver Jesus? Cada vez que você, jovem, foi se drogar, lá no seu inconsciente você queria ver Jesus. Aquela vez que você saiu escondido da sua casa e que foi se prostituir, passou aquele final de semana se prostituindo, bebendo, você queria ver Jesus. Você, pai de família, que sai da sua casa e vai para o boteco encher a cara. Lá você pede cachaça, mas no fundo você queria e quer ver Jesus.
Tudo aquilo que nós pedimos para o mundo é só um jeito estranho, esquisito, estragado de dizer: eu quero ver Jesus. Pois hoje eu quero convidar você a ter a coragem de dizer para Ele: eu preciso vê-lo, Senhor, eu quero vê-lo, Senhor. Até hoje eu venho, Senhor, enchendo a minha vida de bengalas e muletas, de coisas estragadas e de amuletos. Mas meus irmãos e minhas irmãs, para ver Jesus, Zaqueu precisou passar por um itinerário, e não é diferente para você e nem para mim. Jesus não é uma ideia mágica. Esse Jesus que nós queremos ver não é um guru da nova era, não é um espírito perfeito que já atingiu o ápice do grau das suas reencarnações. Jesus não é um espírito iluminado que veio ao mundo para nos iluminar, não, é Deus encarnado. Essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Todas as religiões do mundo tentam criar um jeito de fazer com que o ser humano entre num êxtase espiritual com o qual ele possa chegar até a divindade. O cristianismo é a religião que mostra que Deus foi capaz de se despir de toda a sua divindade, assumir a condição humana em tudo, exceto no pecado, mas assumindo até as consequências do pecado, para fazendo-se humano, chegar bem perto de nós, para que nós pudéssemos tocá-lo. E mais do que isso, fazendo-se humano, obediente até a morte, morte de cruz, foi capaz de assumir aquilo que em nós é morte, causa da morte, consequência da morte, e dar a ela um sentido novo, um sentido libertador, um sentido transformador. É essa experiência que nós precisamos fazer. Mas para fazê-la é preciso entrar na escola de Zaqueu, é preciso entrar na trilha deixada por Zaqueu. E essa trilha, repito, não é fácil. A primeira coisa que Zaqueu precisou para ter esse encontro pessoal com Jesus, é também a primeira coisa que você precisa: se conscientizar hoje, agora. Não me interessa se é padre, se é freiro, se é pai, mãe, se você é católico, se não é católico, se é drogado, se é prostituído, não interessa. A primeira coisa, a primeira condição para cada um e para qualquer um e para todos nós é essa: eu não posso mais continuar vivendo sem ver Jesus. Se você tiver essa certeza no seu coração, se você se convencer disso hoje, não dá mais, eu não posso continuar mais longe de Jesus, eu não aguento mais viver longe de Jesus, eu estou mergulhando cada dia mais, cada vez que eu cavo mais o buraco, pior ele fica, eu estou cada vez mais intoxicado, eu estou cada vez mais mergulhado na droga, eu estou ficando cada dia pior, o meu temperamento está cada dia pior, a vida da minha família está cada dia pior, a minha doença está cada dia pior, eu não aguento mais, eu preciso urgentemente ver Jesus. Louvado seja Deus se você hoje chegou a essa certeza, porque se você chegou a essa certeza, se você chegou a essa convicção, eu garanto a você, você terá a graça de ver, de tocar, de experimentar esse Senhor, e de sair daqui como Zaqueu, com o coração restaurado, na certeza de que teve um encontro pessoal com Ele. E se não tiver esse encontro, meu irmão, tudo que você teve, a experiência aqui, a graça de experimentar aqui, não valeu nada. O primeiro passo dessa experiência é difícil. Muitos de nós teremos que dar muita cabeçada ainda, até chegarmos a essa certeza. A vida não perdoa. Na vida só existe uma lei: ou você aprende ou você aprende. Quantas vezes você vai ter que dar cabeçada até aprender? Isso tanto faz. Se você hoje cansou de dar cabeçada, se você se conscientizou nesse encontro que já sofreu demais, que não aguenta mais viver dominado por esse vício, por esse pecado, se você já desacursou de sofrer, mas de sofrer para valer, a consequência, e sem achar culpados ou desculpas, é você. Enquanto eu estou ainda tentando justificar porque eu estou doente, tentando justificar porque isso não dá certo, ainda não tenho a vontade de ver Jesus, vou ficar ainda nas desculpas. Zaqueu era tão importante, Zaqueu era tão rico, mas tinha um vazio aqui dentro, que nada nem ninguém tinha preenchido. Igualzinho há esse vazio no seu coração, eu sei que há.
Eu sei por experiência, não é porque alguém me contou, é porque esse vazio tem aqui dentro também. Há um espaço aqui dentro do meu coração e do seu, que não pode ser preenchido por nada, nem por ninguém que não seja Jesus. Está aqui esse buraco, esse vazio. E o nosso Deus, Ele é tão espetacular, que Ele é capaz de se desfazer, Ele é capaz de se dissolver, de se despersonalizar, Ele é capaz de se coisificar, para poder entrar lá na menor abertura possível que você der a Ele hoje no seu coração. Como o sol que entra no menor buraquinho que existir no telhado. Uma frestazinha suficiente para que ele entre e comece a operar lá dentro. Abra o seu coração. Mostre para Jesus, estou aqui, Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou desacossado de sofrer, Senhor. Eu não aguento mais ser dominado por esse vício, externo ou interno. Eu quero ver Jesus. Se é verdade, diga para Jesus, eu quero vê-lo, Senhor. Eu preciso vê-lo, Senhor. Eu necessito vê-lo. O Senhor sabe que eu preciso, Senhor. Eu não aguento mais viver longe do Senhor. Eu não aguento mais sofrer, Jesus. Eu estou com meu coração, meu corpo despedaçado. Senhor, meu sangue está tudo contaminado de enfermidades, de doenças. Eu preciso vê-lo. Ah, Padre, mas eu já pequei tanto. Eu já fiz tanta bobagem, que Jesus não vai entrar na minha vida. Eu acho que primeiro eu preciso mudar de vida, para depois Jesus entrar na minha vida. Errado. Zaqueu não mudou de vida antes. A grande mudança na vida de Zaqueu vai ser lá no final do Evangelho, lá pelo versículo 9. Deixa Jesus entrar na sua vida, não interessa a sujeira que tem aí dentro, não interessa se você está mergulhado no homossexualismo, no lesbianismo, na droga, não interessa. Interessa que você tem que demonstrar para Jesus que você quer vê-lo. E foi o que Zaqueu fez. Quando Zaqueu ouviu aquele furdunço todo, o comentário, todo mundo dizendo, quem está vindo aí é Jesus. Porque sempre tem um que vai na frente para contar. Zaqueu naquele dia levantou-se do seu posto importante e foi correndo para a beira da estrada. Ele queria ver Jesus. Então ele foi e imediatamente ele viu Jesus? Não. Ele tinha dado o primeiro passo. Ele já tinha tomado a decisão de ver Jesus e tinha tido a coragem de sair do seu lugar, como você também já saiu do seu lugar, da sua cidade, da sua casa. Mas ele não pôde ver Jesus. E não pôde ver Jesus por dois motivos que o evangelista nos conta. Quais? Primeiro motivo, porque tinha uma grande multidão. Segundo motivo, porque ele era pequeno. Esses dois motivos são os mesmos que me impedem a mim e a você de nos encontrarmos com Jesus. O que significa essa grande multidão? Significa aqui que nós somos milhares de pessoas? Pode até ser, mas não é nesse sentido. A grande multidão significa aqueles problemas que nós temos e que não dependem de nós. Quantos de nós aqui carregamos hoje consequência de traumas, de mágoas, de pecados, de vícios que nós não cometemos? A grande multidão de problemas significa aquelas situações que nós fomos vítimas por termos nascido na família que nós nascemos. Quantos aqui hoje sofrem as consequências porque foi estuprado na infância e na adolescência, porque perdeu o pai ou a mãe quando era ainda um menino ou uma menina, porque não sabe nem quem é o pai, nem quem é a mãe, porque passou fome, porque sofreu abuso, violência física, moral, sexual, afetiva, religiosa. É a minha história e a sua, e não adianta você tentar dar explicações por que eu vivo assim ou assado. A ciência até tenta dar explicação, mas resolve o seu problema?
O homem tinha uma doença, eu esqueci o nome dessa doença. Também se eu falasse o nome, vocês não iam saber nem que doença era. O homem tinha uma doença que provocava o intestino surto. Quando ele menos esperava, fluía. Aí falava para ele, você precisa fazer um tratamento psicológico para poder resolver o problema. Aí ele foi num psicólogo, um psicanalista, muito afamado. O homem deitou ele lá na divã, ficou lá, ele fez uma regressão. Depois de 6 meses encontrou um colega, e o colega perguntou, e aí? Parou de sujar as calças? Falou, não, mas agora eu sei por que isso acontece. Que coisa fabulosa. Mas continuo sujando as calças. Aí falaram para ele, bom, agora que você já sabe que já fez uma regressão, então você deveria procurar uma área da ciência que estudasse mais a questão comportamental, os behavioristas. E ele foi, depois de longos estudos, descobriu que aquilo tinha sido um condicionamento operante, provocado pelo meio em que ele vivia, e que, portanto, agora ele precisava aprender a conviver com o seu meio. Parou de sujar nas calças? Não. Mas agora ele sabia por quê e usava uma fralda. Oh, achou a solução. Mas ainda não estava satisfeito. Então mandaram que ele fosse para uma ciência mais modernizada, que pudesse, além de trabalhar com as causas, as consequências dos problemas, levar a pessoa a tomar uma atitude radical diante do problema. E ele fez um longo tratamento. Agora ele sabia qual é a causa. Agora ele podia usar a fralda e, maravilha das maravilhas, continuava cagando na calça, mas não estava nem aí para isso. Meu irmão, não tem outro jeito. Leve a sua porcaria até Jesus, que Ele transforma isso em vida. Não tem outro jeito. O que adianta eu ficar brigando com o meu passado? O que adianta eu ficar fazendo regressões da minha vida? O que adianta eu ficar justificando porque eu sofri quando era isso, quando é aquilo, e fico o tempo... Sabe quem adora trabalhar com o seu passado? O encardido. Essa é a matéria predileta dele, porque ele tem uma memória maior do que de elefante, no tamanho externo do elefante, porque a memória do elefante também não sei o tamanho que é. Ele adora guardar as coisas do passado. Não adianta você ficar remoendo. Existiu aquela grande multidão. A grande multidão significa as situações que você viveu. Você viveu, eu também vivi. Quantas coisas aconteceram na sua vida que você não queria que acontecesse, eu também não queria que acontecesse na minha. Mas nós não temos controle sobre essas coisas, e ninguém tem. Infeliz da pessoa que fica tentando justificar os comportamentos estragados de hoje nos problemas do passado. Quantos hoje estão justificando, inclusive os seus vícios, justificando inclusive os comportamentos pecaminosos hoje, mas eu tento justificar no meu passado. Porque quando eu era pequeno fizeram isso, porque não fizeram aquilo, porque eu não tive uma orientação, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Pois muito bem, Zaqueu não ficou lamuriando a grande multidão. Eu sei que na sua vida aconteceu, e a não ser que você não tenha vivido até hoje, na vida de cada um de nós aconteceram situações, ou voluntárias ou involuntárias, ou conscientes ou inconscientes, situações que nos machucaram. Algumas deixaram em nós marcas profundas no próprio corpo. Quantas pessoas perderam uma parte do corpo, perderam um membro, perdeu a saúde, por situações que aconteceram. Não adianta culpar o passado. Jesus não quer que você fique olhando para o seu passado e culpando, porque Ele sabe que quem fixa no passado está de mãos dadas com o demônio. Zaqueu tinha a grande multidão, mas além da grande multidão, e talvez ali,
a grande multidão só veio fazer com que ele se recordasse de algo que também cada um de nós precisamos hoje recordar. Por mais que a gente cresça na vida, eu hoje sou um padre, sou fundador de uma obra. Você hoje é um pai de família, uma mãe de família, um médico, um engenheiro, um advogado, um professor, uma dona de casa. Você hoje é um jovem universitário, você é um cantor, você é uma cantora. Hoje você cresceu, mas por maior que a gente seja, por maiores que sejam os nossos cargos, as funções que a gente exerce, a responsabilidade que a gente tem, a gente não passa de um menino e uma menina, eternamente vivendo a saudade do colo do Pai, que é Deus, para o qual nós somos criados. A gente nunca vai deixar de ser esse menino e essa menina. Quando Zaqueu descobriu a grande multidão, aquela multidão só fez com que ele se conscientizasse de algo que ele estava escondendo. Sabe que Zaqueu tinha esquecido que ele era pequeno? Sim, porque agora pelo posto dele, ele mandou fazer um pedestal assim para ele. Ele entrava por trás da mesona dele. Igual quando você vai no restaurante, leva a criança e põe uma cadeirinha alta para a criança ficar do mesmo tamanho. Zaqueu tinha um cadeirão daquele. Ele ali falava grosso. Opa, pode pagar aí, dá o jeito de pagar, vê só o que é. Estou por cima. O pessoal chamava ele de doutor José Aquel. A pessoa já... Zequeu era para os íntimos. Ele tinha esquecido que ele era pequeno. Quando ele era pequeno, na idade, no tamaninho ainda, ele sabia quanto isso era ruim. Ele apanhou muito dos colegas maiores. Os colegas tomavam a merenda dele. Ele era pequeno, não tendo merenda, foi ficando mais pequeno ainda. Menorzinho ainda. Quer ver quando a mãe dele fazia um x-salada para ele? Na sexta-feira eles não comiam carne. Lá em Israel, por causa de Jesus, não é? Então fazia um x-salada. Na terça-feira faziam x-bacon. Só que o bacon não podia ser de porco, porque eles não comiam porco. A mãe caprichava. A velha Zaqueia, ela tinha uma criatividade muito grande. E outra, pior ainda, porque o Zaqueu não crescia, ela foi fazendo ele, tratando dele, feito uma criança, até mocinho já. Mas tinha uns colegão dele, uns cavalão. Ô Zaqueu, o que trouxe para nós aí de merenda? Aquilo era duro. Quantas vezes ele estava comendo a merenda, chegava um colega por trás, grandão, segurava ele, o outro pegava. Tá bom, fala para sua mãe que amanhã põe um pouquinho mais de pimenta. Não é assim? Criança pequena sofre, o mais fraquinho sofre. E pior que quando ele chega em casa e conta, a mãe sofre. Tadinho do meu filho. É assim. Sofre, mas não vai lá brigar com os grandão lá para tomar dele. Aí a mãe fazia cada dia uma merenda maior. E os grandão gostavam. Isso acabou no dia que Zaqueu descobriu o sicômoro. Sicômoro é uma arvona que tem lá. O dia que descobriu aquela árvore foi a salvação dele. Porque na hora do recreio, quando o grandão chegou, falou: ô Zaqueu, o que trouxe de merenda para nós aí hoje? Falou: eu trouxe uma banana para você. Falou: o quê? Banana aqui, vocês não vão dar comida para vocês, não! Baixinho, quando fica nervoso, é um espetáculo. Aí fala alto. Ele estopa vendo minhas costas aí para lá. Zaqueu, você sabe bem o que você está falando, rapazinho? Toquinho de marrar bode. Lustrador de chimboto. Eu sei se o senhor não vai dar merenda, não vai dar merenda. Quando faltava 15 minutos para acabar a aula, o Zaqueu pediu licença para ir na casinha. E ó no pé. Foi embora. Chegou lá, ele subiu na arvona, lá, no sicômoro, ficou lá escondido. Ele viu quando acabou a aula. Ele viu os dois grandão lá procurando no banheiro. Ele até ficou com vontade de jogar um caroço de damasco na testa dele, mas ficou quieto. Falei: exagera eu aqui.
foi a salvação de Zaqueu. Porque agora, todas as vezes que ele comia merenda, ele saía antes, ó, escondia na árvore. Aquela árvore tornou uma velha conhecida dele. Ele foi crescendo, quer dizer, crescendo nem tanto. Foi ficando com mais idade, que continuou tampinha. Quando ele tinha 12, 13 anos, ele era muito desprezado. Os coleguinhas dele não convidavam ele para jogar bola. Ele não ia nadar no rio com a turma, que ele tinha que nadar sem camisa. Os meninos riam dele, que ele não tinha pelo no sobaco. Ele era muito humildinho. Aí não jogava bola, porque vai que punha ele no time sem camisa. E toda vez que ele ia jogar bola, primeiro que ele ficava por último na hora da escolha do time. Sempre. E ainda punha ele no gol. Para segurar o pênalti daqueles grandão lá, que caprichava. Zaqueu sofreu. Os colegas dele com 15, 16 anos já tinham namorado, ele nada. Aquela vozinha muito fina, aquela carinha muito cheia de espinha, muito feinho. Vivia passando a quinase na testa, assim, né? Zaqueu sofreu. Mas ele aproveitou que não tinha namorado, que ninguém convidava ele para jogar bola, e foi se especializando em roubar. Aí ele falou, não, eu já sei como é, para a gente ganhar muito dinheiro, eu vou entrar na carreira política também. Ele entrou, vou fazer carreira, quero chegar a ser chefe dos cobradores, vão ver esses bandos safados, vão enfiar a faca neles. A justiça tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padastro. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. E Zaqueu começou, ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele estudava, ele foi ficando bom e economizando, não tinha namorado. A vantagem de não ter namorado é isso, ele não economiza, né? É a vantagem. E também não tinha quem ficava atazanando a cabeça dele, outra vantagem. Com isso ele foi especializando. Em pouco tempo ele era doutor, chefão, autoridade. Casou, já tinha um casalzinho de filho, mas continuava com aquele vazio. E naquele dia, gente, naquela tarde, 2:pouco da tarde, daquele domingo, Jesus subindo, Jesus queria chegar antes das 6 horas da tarde em Betânia, onde ele se hospedava. Sim, ele se hospedava lá, antes de chegar em Jerusalém, passou Jericó, sobe a ladeira, Betânia. Jesus estava passando por Jericó. O Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava indo, ele largou, fechou a banca. Porque o domingo deles lá era diferente, lá o domingo deles era na sexta para o sábado. Jesus não tinha ressuscitado ainda, o domingo era um dia comum ainda, era um Sunday qualquer, não era ainda Dominus, dia do Senhor. O Zaqueu fechou a banca e foi. Mas lá, quando ele se viu diante daquela multidão, ele descobriu uma coisa terrível. Qual? Apesar de ter ganhado tanto dinheiro, apesar de ser casado, apesar de ser pai, apesar de já ser respeitado pela opinião pública, Zaqueu continuava pequeno. Ah, gente, como é duro. E eu vou dizer uma coisa a você. Um dia você também vai ter que chegar nessa experiência. Eu não sei quantos anos você tem. 40, 50, 70. O dia mais difícil da sua vida é o dia em que você tiver que descobrir, e talvez a duras penas, talvez até em consequência de uma burrada que você fez, que você continua pequeno. E que nessa hora não tem mais o colo da mãe, do pai, só tem um colo que você vai poder recorrer. Zaqueu descobriu aquele dia ali. Descobriu que ele, mesmo já tendo tanta coisa, era um menino. E sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino que morava dentro dele tomar conta dele naquela tarde. E foi o menino que morava dentro dele que conduziu Zaqueu para aquela mesma árvore, para aquele sicômoro, onde tantas e tantas vezes na mimimice ele chorou por não ter sido convidado para jogar bola, porque roubaram a merenda dele.
Quando ele subiu, e agora com muita dificuldade, porque já era um senhor, já não tinha tanta habilidade de criança, porque ele teve que olhar para os lados primeiro, para levantar aquele saiotão dele, porque alguém podia ver. Imagina o vexame que seria, alguém vendo aquele homem tão importante, agora subindo naquela árvore. Zaqueu foi dando jeito, olhou para um lado, olhou para o outro, tentou 2 ou 3 vezes até que conseguiu subir naquela árvore. E ele achou aquele galho de antes, era o mesmo galho, ele não tinha crescido tanto assim. Ele sentou ali, e ali ele começou a passar o filme da vida, como você também já fez e faz. Quantas vezes a gente passa o filme da vida da gente? Às vezes as situações da nossa vida, na hora que você fica sabendo de uma doença, de um problema, na hora que perde alguém importante da família, que você passa o filme da sua vida inteirinho em 1 minuto ou menos. Vê tudo, passa tudo. Zaqueu sentou no galho daquela árvore, os olhinhos cheios d'água, escorrendo lágrimas amargas dos seus olhos. Ele recordou da sua infância, sofrida. Aquela grande multidão naquela tarde de domingo, em Jericó ou em Cachoeira Paulista, tanto faz a diferença, é muito pequeno. Fez com que viesse à tona a criancinha que existia, carente, necessitada de colo no coração de Zaqueu. E foi revendo aquele filme que ele chorou, lembrou-se do pai, da mãe, dos colegas grandes. O que teria acontecido com aquele colega? O que será que aconteceu com aquela pessoa que me prejudicou, aquela pessoa que me fez o mal, que me fez o bem? 90% das pessoas com as quais você se relaciona, você conheceu no último ano. Onde estão os seus amigos de infância? Onde estão pessoas que em determinado momento foram tão importantes na sua vida? Quantos deles já se foram? Quantos deles já estão no céu? Quantos que você nunca mais ouviu falar? Zaqueu estava sozinho naquele galho de árvore. E ele estava tão mergulhado em si mesmo, que ele não ouviu o burburinho todo, porque Jesus já estava chegando. Quando ele deu por si, Jesus estava embaixo daquela árvore. Vocês imaginam as pernas do Zaqueu? E Jesus parou e olhou. E todos olharam juntos. Vocês imaginam as calças do Zaqueu? E o Zaqueu abriu ali, a perninha tremendo. E Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa. É preciso que hoje eu fique lá na sua casa. Zaqueu não desceu. Ele caiu. Ele distribuiu no chão. Levantou dali, ele não tinha escutado direito. Jesus falou: eu preciso ficar na sua casa. Ah, gente. O coração de Zaqueu foi para as pernas. Ele voltou a ser menino. Como foi bom correr daqueles amigos grandões que queriam tomar a merenda dele. Aquilo foi treinamento para ele. Porque agora ele também saiu numa disparada, como há tanto tempo ele não corria. Ele levantou aquele soiotão e foi levantando poeira nas ruazinhas tortas e empoeiradas de Jericó. Chegou em casa, botando a língua metade para fora, suado, e começou a chamar a mulher dele desesperada: Zaqueia, corre aqui, Zaqueia, corre aqui, Zaqueia. E a dona Zaqueia vem secando a mão: que foi, bem? Você veio mais cedo hoje. Zaqueia, Zaqueia, corre, corre, Zaqueia. Zaqueia, vamos fazer a janta logo. Ele está vindo jantar aqui. Ele quem, bem? Jesus. E por que você não falou que ia convidar ele? Mas eu não convidei não, ele ofereceu, está chegando aí já. E está vindo com a turminha toda. Jesus era assim, quando ia levava 12. Ela falou: bem, o que eu vou fazer agora? O micro-ondas não está funcionando, não tem nem lasanha lá para botar para descongelar. Põe qualquer coisa aí. Cadê as crianças? Estão brincando. Chama ele, Zaqueuzinho Júnior. Zaqueinha Carla, com K, é Carla. Corre aqui, vão tomar banho, limpa esse nariz. O homem vai vir agora que ele chega aqui, eu não quero ver vocês falando. Ai, que vocês me toma a bênção dele, toma banho, arruma chegando aqui. Não é assim? Quando Jesus chegou, seu Zaqueu de banho tomar,
Tinha passado Gomex no cabelo. Tá? A dona Zaqueia, muito elegante, que é vestidão de chita, assim, amarrado por meio. Que é chinelão de salto alto. Carcanhado, tudo rachado, mas elegante. Zaqueuzinho, arrumadinha. Zaqueinha com a Maria Chiquinha. Entra pra dentro! Acaba de chegar! Zaqueu estava feliz da vida. Quem estava chegando na casa dele, hein? Jesus. Jesus entrou, cumprimentou, ele mandou as crianças, beija a mão. Toma benção. Jesus deu 3 beijinhos, dona Zaqueu. 3 para casar. Aí ele falou, não, 2 só. Eu não vou casar, não. Aí Jesus entrou. E sobre o que eles conversaram? Nada que preste. Nada. Tanto que São Lucas pulou ali. Não escreveu nada. Sabe por quê? O que São Lucas percebeu é que o que Jesus conversou com Zaqueu só interessava para Zaqueu. Assim também o que Jesus quer falar com você é aquilo que você não conta para mais ninguém, porque aquilo que a gente conta para os outros a gente sempre mente, ou aumenta ou distorce. Com Jesus a gente tem que falar aquilo que está lá no fundo do coração, e isso ninguém tem que anotar nada. Jesus amou Zaqueu, do jeito que ele era. Jesus não meteu o dedo em Zaqueu e falou, porque no seu passado você fez isso, fez aquilo. Jesus não pôs a mão na cabeça dele e falou, vou orar por você, porque você quando tinha 9 anos, você foi estuprado lá na beira do Mar Morto. Porque... Não. Jesus não falou do passado. Jesus falou o mesmo que tinha falado antes. Hoje é preciso que eu fique na sua casa. Zaqueu nunca tinha sido amado daquele jeito. E sabe por que muitas e muitas vezes a gente acha que Jesus não amou a gente? Porque ele só sabe amar desse jeito. Sabe, nós estamos acostumados com o amor errado do mundo, que é o amor de posse, de coisa, de dominar os outros. Então quando vem o reinado de Jesus, que o Padre Jonas nos falava de forma tão linda na missa hoje de manhã, o reinado do perdão, da misericórdia, Jesus olha para você, ele não condena você. Para Jesus você não é um safado, um sem vergonha, um ordinário. Para Jesus você não é um prostituto, você não é um drogado, você não é um homossexual. Não, para Jesus você é pessoa, imagem e semelhança de Deus. E Ele sabe, uma pessoa que foi sim, dominada até hoje, quem sabe, por um vício terrível, por um espírito maligno. Mas Ele sabe que Ele tem poder suficiente para desfazer tudo isso, se você tiver a coragem que Zaqueu teve e receber alegremente Jesus em sua casa. Lembra que nós éramos convidados a dar gritos de alegria na abertura desse acampamento na sexta-feira? Pois agora também no encerramento desse acampamento nós somos convidados a fazer como Zaqueu e a recebermos Jesus alegremente no nosso coração, na nossa vida e na nossa casa. E alegremente significa jogando fora toda a ira, toda a tristeza, toda a lamúria. Jesus quer entrar na sua casa. Ah, gente, Zaqueu nunca tinha sido amado daquele jeito. Um amor sem cobranças, sem perguntar do passado. Jesus amou Zaqueu. Aí Zaqueu levantou, ele ficou de pé. É isso que Jesus faz. Aonde Jesus chega, ele levanta a pessoa, porque ele devolve a pessoa a sua dignidade de homem e mulher restaurado, homem e mulher imagem e semelhança de Deus. Jesus não fica no meio termo, ele é sim, sim, e para aquilo que não presta, ele é não, e sempre e eternamente não. E esse Jesus que foi na casa de Zaqueu é o mesmo ontem, hoje, sempre, e hoje quer entrar na sua casa. Zaqueu se levantou, porque diante de Jesus, todos aqueles e aquelas que o encontraram se levantam, feito Maria que estava de pé aos pés da cruz. E de pé Zaqueu falou para Jesus: Senhor, tudo que eu fiz de errado na minha vida eu vou mudar.
Eu vou jogar fora o que não presta. E é essa decisão que você também pode e precisa tomar hoje. Senhor, tudo que eu fiz de errado, eu vou jogar fora, Senhor. Eu vou chegar na minha casa, eu vou fazer uma limpa. Eu vou jogar fora todos os objetos que eu tenho lá contaminados pelas falsas doutrinas. Eu vou jogar fora aqueles livros, mas eu quero jogar fora aqui de dentro, Senhor, hoje. Eu quero vomitar na sua presença, Senhor, porque foram comidas espirituais estragadas que eu comi, estão me fazendo mal, e eu não consegui vomitar até hoje. Eu estou guardando essa tranqueira aqui dentro de mim, mas hoje, Senhor, feito Zaqueu, eu me levanto e digo: Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou devolver tudo que eu roubei, Senhor, eu vou ser uma pessoa nova. E que coisa maravilhosa. Então Jesus pôde olhar para Zaqueu e dizer: hoje a salvação entrou na sua casa. Você pode dizer também: hoje a salvação entrou na minha casa. Mas por que será que Jesus não disse isso para Zaqueu, quando Zaqueu caiu da árvore lá no meio daquela multidão toda? Ou por que será que Jesus não disse isso para Zaqueu, quando ele estava lá em cima da árvore e todo mundo ia ouvir? Jesus não falou quando Zaqueu estava lá em cima, para ele não pensar que ele era mais do que alguém. Jesus não falou quando Zaqueu estava caído, para que Zaqueu não pensasse nunca que ele era menos do que alguém. Jesus falou quando Zaqueu o convidou, e ele pôde ficar no mesmo nível de Jesus. Jesus ficou no nível de Zaqueu, como quer ficar no seu e no meu nível, para nos levantar, e aí sim, olhar no meu e no seu coração e dizer: hoje, a salvação entrou na sua casa. Diga isso para Jesus: eu quero, Senhor. Eu quero e eu preciso, Senhor, que hoje a salvação entre na minha casa. Eu quero e eu preciso, Senhor, que hoje a salvação entre em minha vida. Eu estou aqui feito Zaqueu, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, com meu coração ferido, com meu coração machucado. Eu estou aqui, Senhor, com meu coração estraçalhado pelo pecado. Mas eu quero recebê-lo em minha casa. Vem, Senhor Jesus. Eu preciso acolhê-lo hoje em minha vida. Vem, Senhor Jesus. Senhor, olhando para Zaqueu, eu descubro o tanto que eu continuo pequeno. Eu reconheço, Senhor, a minha pequenez. Eu reconheço a minha miséria, Senhor. Eu reconheço a minha fragilidade, Senhor. Senhor, eu quero falar-lhe diretamente ao coração nessa tarde. Por favor, Jesus, passe, pare, entre, fique, permaneça em minha casa, Senhor. Sim, Senhor, eu quero pedir que o Senhor agora entre lá na minha casa, na casa onde eu moro, lá na minha cidade. Vá guiando Jesus por dentro da sua casa. Imagine Zaqueu mostrando o seu quarto, o quarto das crianças, o escritório, a cozinha, a despensa para Jesus. Eu imagino que Zaqueu foi mostrando, segurando no braço de Jesus e mostrando cada espaço daquela casa. E Jesus com certeza ia passando em cada um daqueles cômodos e expulsando toda a manifestação maligna que ali estava. Com certeza Jesus foi passando ali, e quando passou no quarto de Zaqueu, mandou embora toda a mágoa do passado, todo o ressentimento, tudo aquilo que Zaqueu tinha contado para sua esposa, todas as vezes que Zaqueu lamuriou, todas as vezes que nas brigas daquele casal, ela jogou na cara de Zaqueu que ele era um tampinha, que não valia nada, que ele era um frustrado. Jesus foi passando por dentro daquela casa e curando aqueles traumas. Jesus foi passando no quarto do filho e da filha de Zaqueu e curando a ausência daquele pai, porque ele continuava precisando tanto de dinheiro, ele continuava tão mergulhado pela cobiça, que ele não tinha tempo de estar com seus filhos. Jesus foi passando e foi curando, e agora também ele pode, segurando na sua mão, ele pode ir passando dentro da sua casa, entrando na sala da sua casa e expulsando dali todos aqueles programas contaminados de televisão, de filmes, que você já recebeu dentro daquela casa e contaminou aquele ambiente. Ele pode agora entrar dentro do seu quarto e purificar o seu quarto de toda a contaminação que você levou lá, até mesmo com aquele vídeo, com aquela revista pornográfica, com aquele canal de internet
clicado lá onde você via coisas e pessoas, e até quem sabe combinava encontros estragados. Não importa se você está aqui em Portugal, na França, na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar desse planeta, agora você pode segurar na mão de Jesus e ir mostrando a sua casa e dizer: entra em minha casa, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra agora nessa tarde na minha casa, purifica a minha casa. Sim, Jesus, expulse da minha casa esse espírito contaminado de alcoolismo que veio dos meus antepassados, esse espírito de tristeza e de ira que vieram das pessoas da minha família, dos meus pais, dos meus avós, que gerou, Senhor, esse espírito terrível, essa enfermidade da depressão, da angústia, da lamúria. Vai entrando em minha casa, Senhor, vai purificando a minha casa. Quantas vezes, Senhor, eu já queimei na minha casa incensos perfumados, Senhor. Quantas vezes eu já coloquei flores, quantas vezes eu já coloquei perfumes e objetos, Senhor, para espantar o mal olhado. Hoje eu peço: olha, Jesus, olha para que a minha casa fique bem olhada, Senhor. Olhe com o olhar da tua misericórdia, com o olhar do teu coração rasgado, Senhor. Olhe dentro da minha casa, do meu quarto, dos meus armários, Senhor. Olha, Senhor, santifica hoje, purifica hoje, Senhor, o meu banheiro. Cada área da minha casa que já foi espaço de pecado, eu consagro agora a sua infinita misericórdia. Eu suplico, Senhor, que o teu sangue, o poder do teu sangue agora vai até as dependências da minha casa, fecunda a minha casa, lava a minha casa com a água viva do Espírito Santo. Sim, Senhor, eu te suplico que o Senhor entre na minha casa, como agora eu suplico que o Senhor entre nesse rincão e no coração de cada um de nós. Vá olhando, meu irmão, minha irmã, para Jesus, e vá pedindo com Zaqueu: vem, Senhor Jesus, entra, Senhor, pode entrar, Senhor. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Entra no meu coração, Senhor Jesus. Entra em minha casa, Senhor Jesus. Entre nesse rincão, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Hoje eu quero que a salvação entre em minha casa, em minha vida. Vem, Senhor. Senhor Jesus, peça para valer, olha para Ele e peça. O coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei. Olha
Jesus. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É você cantando, é o Rei, é o força. É feliz quem o adorar. É Jesus, nosso mestre rei. Nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, Se deixa encontrar diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. aplaudindo e cantando. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. Força, é Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Solta sua voz. Estenda as mãos, os braços, a vida, apresente tudo a Jesus. Solta sua voz, adoremos o Senhor em espírito, em verdade. Deixe que o Espírito agora adore e cante no seu coração. É o Rei. Senhor, me mostra bem claro como esse incenso agora invadindo esse tabernáculo, invadindo também muitas casas, aonde tantas e tantas vezes se espalharam pelos ares incenso contaminado aos ídolos, e que você agora vai renunciando diante dele. Não tem outro jeito. Aqui nós precisamos aprender o maior de todos os ensinamentos que Zaqueu nos dá. Por pior que seja o meu pecado e o seu, não existe pecado que possa ser obstáculo para que Jesus chegue e entre. Mas nenhum pecado, nenhum vício, nenhuma contaminação pode permanecer dentro de nós, se realmente permitirmos que ele entrasse em nossa casa. Como Zaqueu, que diante dele se comprometeu em jogar fora, em devolver, em pagar, em retribuir. Você também, meu irmão e minha irmã, agora tenha um diálogo muito íntimo com Jesus. Você aqui no rincão, você diante da televisão, você ouvindo pela rádio, você diante de um computador. Não é a imagem de Jesus que está aqui, é o próprio. Você não está diante da imagem, não está diante de um símbolo que representa Jesus, não. A fé nos diz: Jesus Cristo está realmente presente, de corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. E Ele está presente agora, olhando para mim, olhando para você.
apesar da multidão de problemas, de pecados, de vícios, de erros e de falhas, não obstante a sua pequenez, a sua baixa estatura, olha para ele, mostre para ele a sua pequenez, mostre para ele o Zaqueu que está escondido dentro de você, e que você tantas e tantas vezes tentou mostrar que era grande, enorme, e para ser tão grande você acabou deixando se inflar pelo orgulho, pela vaidade. Diante de Jesus nessa tarde, renuncie conscientemente ao demônio, autor e princípio de todo pecado e de todo mal. Ele que é o criador do mal, ele que é o espalhador do mal, renuncie agora diante dele, conscientemente diante de Jesus. Eu renuncio agora todo o mal, eu renuncio todo o pecado, eu renuncio todos os vícios.